Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, aqui no estúdio da Rádio Capela FM, aqui de Vinhedo, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. E hoje, dia 6 de setembro de 2019, estamos na companhia da nossa querida Fátima, do nosso Marcos, está de volta. Estávamos com saudades, como diz uma amiga minha, morrendo de saudade. E também do nosso querido Leandro. Hoje alguns amigos infelizmente não puderam participar, mas mesmo assim deixamos um abraço carinhoso para o Guilherme, para o Afonso. Recupere-se logo, Afonso. Para o nosso querido João, que é o time que vem com frequência, né? O Fábio tá lá em Munique, né? Então, quem sabe a gente consegue fazer um outro programa, né? Como nós fizemos uma vez com ele, mas tem que ser num outro horário, né? Ou a gente podia ir para lá também, né? Também. Faz lá um programa com ele. Fazer lá um programa também seria uma boa. As margens do rio Izar. Olha só, águas cristalinas. Águas cristalinas mesmo. E também um abraço ao nosso querido Bruno Eustáquio, à nossa querida Tayla. Muito bem, então hoje nós vamos discutir o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo na primeira parte. E na segunda parte do programa nós iniciaremos o estudo da obra Boa Nova. A obra Boa Nova é uma das 3 obras que o Chico Xavier classificava como as 3 obras principais que mais o emocionaram ao longo da sua trajetória de psicografia, que encarnado foram quase 420 obras. E após a desencarnação, com a ajuda do nosso querido Geraldinho, o número já passa de 500. As obras, né, da lavra mediúnica do nosso querido Chico. E então o Chico dizia que 3 obras mais tocam diretamente o seu coração. O primeiro, Cartas de uma Morta, assinado pela sua própria mãe, Maria João de Deus. O segundo, a obra fenomênica, impressionante, que talvez um dia nós possamos também estudar, que é Paulo e Estevão, o romance mediúnico Paulo e Estevão, que conta detalhes da trajetória dessas 2 personagens impressionantes, que sempre apresentaram o coração repleto
de amor e de perdão. E a terceira obra, que o Chico também considerava, é a obra que nós iniciaremos o estudo no dia de hoje, que é Boa Nova. Vamos dizer assim, uma obra que vai relatar os bastidores dos encontros que o Mestre teve com os seus discípulos na intimidade. E esses bastidores, entre aspas, estão repletos de ensinamentos e experiências, principalmente a cada um dos discípulos que acompanharam o Mestre em sua trajetória. Muito bem. Então, no que se refere à primeira parte, nós estamos estudando o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9 intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, particularmente os itens 1 a 4, né, se não me engano. 1 a 6. 1 a 6, e também a belíssima mensagem, a afabilidade e a doçura essa daí que eu escolhi também. Do irmão Lázaro. Do nosso querido Lázaro, né? Isso. Lázaro, aquele mesmo amigo de Jesus, que morava em Betânia. Betânia era um povoado próximo de Jerusalém. E Lázaro é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria, daquela passagem: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? A melhor parte, que foi ficar ouvindo as instruções do Mestre. E a Marta estava preocupada em lavar a louça, né? Embora naquela época não havia lava-louça automático, né? Mas ela estava envolvida com os afazeres domésticos, né? Muito bem. E você vê, né? Quando Jesus ia para Jerusalém, Jesus também não era bobo, né? Por isso que ele fazia um monte de amigos, né? E ele nos ensinou, granjeai amigos. Então, nessa de fazer muitos amigos, quando ele ia para Jerusalém, ele ficava hospedado na casa de Lázaro, na casa do amigo Lázaro. E não à toa também o Lázaro participa da codificação da doutrina espírita, uma vez que no Evangelho tem algumas mensagens que são por ele assinadas. Uma, inclusive, é belíssima, essa também é muito, muito bonita, a afabilidade e a doçura, mas tem uma muito bonita quando ele se refere à lei de amor, né, que ele fala que é aquele sol interior. É uma mensagem belíssima e profunda, né? Por isso que a gente percebe a grandeza dessas personagens, porque passa batido, né? Ah, Lázaro é o ressurrecto, né? É aquele cara lá que estava dormindo. Depois a gente descobriu que tinha catalepsia e ele tinha lá uma baixa na função do metabolismo. Aí parecia, de vez em quando ele dormia muito e parecia que estava morto. E numa dessa de parecia que estava morto, ele foi enterrado. E então a gente acha que ele só era essa personagem. Só que como ele era amigo do Mestre, ele era muito mais do que isso. Ele era portador de conhecimentos tanto intelectuais quanto na esfera espiritual. Não à toa ele assina belíssimas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma figura muito importante, né? Lázaro, como amigo de Jesus, até no próprio Evangelho e a participação dele, não só como aquele que supostamente o ressuscitado, né? Que não, né? Na verdade não, mas ele é uma figura bem marcante, Lázaro. A gente ouve muito do Lázaro, né? Essa passagem principalmente. A Igreja Católica ressalta muito essa questão da ressurreição, então fala-se muito do Lázaro por causa disso. E aí sabemos nós que não, né? Que não era exatamente, não estava morto.
Mas foi belíssimo o que Jesus fez. Jesus sabia que ele não estava morto, chegou e simplesmente o acordou. Exatamente. Com toda a sua autoridade moral. E o que é interessante é que a gente fica muito preso quando citamos a personagem de Lázaro, a gente fica muito preso com o fenômeno da ressurreição, né? Que Jesus, lembra que ele diz para os discípulos: ide e pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, afastai os maus espíritos, né? Expulsai o demônio, né? Que nós já dissemos em outros programas que não é bem expulsar o demônio, mas é orientar os espíritos obsessores, encaminhá-los para o refazimento lá no mundo espiritual, etc, etc. Mas, então, quando Jesus dá essas orientações, ressuscitai os mortos, ou seja, havia algumas pessoas que sofriam desse mal de baixo funcionamento do metabolismo e eram considerados semi-mortos ou mortos, porque não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Hoje já é difícil de determinar a morte encefálica, a morte cerebral. Imagina naquela época. Nossa, é verdade. Mas tem até uma passagem do Marcelo que ele, talvez você vai se lembrar, eu também não lembro qual, mas que ele fala assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Sim, então, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Talvez esse ressuscitar os mortos, esses mortos que dizem deixe que os mortos enterrem seus mortos, traga de volta aqueles que estão se perdendo, né? Exatamente, aí já é outro conceito, que eu ia chegar também, lá e você fez a me desculpe. Não, porque o ressuscitar os mortos não é só no aspecto físico. Sim, perdão. No judaísmo, não, imagina. No judaísmo aprendemos com o professor Severino Celestino que mortos para o judaísmo são aqueles que se encontram afastados de Deus. Afastados de Deus. Agora, então quando ele diz ressuscitai os mortos, atraí-los novamente para o caminho reto, para o caminho que conduz a Deus, né, para o centro do caminho, não para a margem do caminho, e assim por diante. Então tem esse conceito de ressuscitar os mortos do ponto de vista espiritual. Trazei-os à vida, né? Mas a vida verdadeira, né? Exato, nesse sentido. Muito bem. Bom, tem essa primeira passagem, eu não sei se vocês estão com o Evangelho pronto aí, acho que vale a pena, vou pedir para o nosso querido Leandro ler, aí, Leandro, essas passagens aí, pra gente sempre deixar marcante as palavras do Mestre, né? Vamos lá. Que, na verdade, né, é muito mais importante do que o nosso blá blá blá, né? Então, aqui no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos discorrer aqui os itens 1, 2 e 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então vejam vocês, né, que é uma pena, né, que a gente só tem essa uma hora, né, para discutir, né, porque você abre uma chave, né, Fátima, e aí você fica falando até as 3h15, né, aproximadamente. Muito bem, mas então, por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só as promessas do Mestre, né? Herdarão a terra. Mas que terra que herdará?
É um lote de 600 metros quadrados? Uma gleba de 5.000 metros quadrados? É um alqueire de 25 mil metros quadrados? É isso que Jesus está prometendo? Não é, né? As promessas de Jesus, elas são promessas que têm sempre o objetivo de mostrar a importância da vida espiritual, a importância da espiritualidade. E, curiosamente, vejam vocês como que cada vez mais tem importância a espiritualidade em nosso cotidiano. Cada vez mais podemos dizer que a espiritualidade é uma questão de saúde pública. Vamos contar até quatro. 1, 2, 3, 4. A cada 4 segundos, uma pessoa se suicida no planeta hoje. Então, espiritualidade não é mais, vamos dizer assim, quando a gente tem um hobby, né? Não é mais um hobby, eu vou estudar espiritualidade, né? Vou ficar passando meu tempo com os filósofos, vou estudar Kardec, vou estudar Rudolf Steiner, vou estudar Helena Blavatsky e assim por diante. Não, espiritualidade hoje é uma questão de saúde pública. É uma questão que a gente tem que dar muito mais valor, porque, infelizmente, não à toa, o Kardec dizia que o opositor mais ferrenho do materialismo é o espiritismo. O opositor mais ferrenho. E tem que ser ferrenho mesmo. Porque a visão do materialista, a visão do nihilista, que não acredita em nada, que a vida é só essa passagem aqui e depois que o corpo para de funcionar, todo mundo vai para o buracão, é um grande engano, é uma grande ilusão, é uma grande mentira. É uma grande mentira. E esse pensamento equivocado faz com que pessoas fragilizadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, quando se encontram diante de desafios que elas julgam que são desafios que não podem ser ultrapassados, então essas pessoas não querem enfrentar aqueles desafios e acham mais fácil o quê? Acham mais fácil abandonar, dar cabo na própria vida, na própria vida, autodestruindo-se. Sem dúvida, Marcelo, desculpa até te interromper no raciocínio, hein? Mas você que é um mestre também no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que faz, né? O Kardec faz ou não, ou está no livro, que diz assim, né? Qual é o grau de influência dos espíritos, né? Em nossa vida do encarnado. Aí o Kardec fala que ela é muito grande e você nem imagina o quanto, né? Que chega ao ponto de ser praticamente conduzida, às vezes, até a vida do encarnado por um espírito obsessor. A obsessão também é uma, né? Quem se afasta de Deus, né? Está à mercê, né? Dessas vibrações baixas, de baixa frequência, né? E aí se perde também, né? Por estar sendo obsedado, né? Obsedado, é isso? Sim, obsedado ou obsediado, as duas formas são corretas. Né? Eu acho que também tem isso. Muitos são levados ao suicídio porque às vezes ouvem vozes, né? Ou até, não ao suicídio, mas a ações drásticas de violência, de perturbações, por terem se aproximado
daqueles seus oponentes que estão ali só aguardando a oportunidade para se aproximar, né? Sim, sem dúvida. São quadros que muitas vezes têm origem em quadros de depressão, em quadros psicológicos de difícil complexidade. Quando nós estamos aqui combatendo o suicídio, combatendo as ideias materialistas, isso não significa que nós não vamos estender mãos generosas aos nossos irmãos que ou encontram-se em quadros depressivos, ou já foram portadores de tentativas de suicídio, ou mesmo que infelizmente se suicidaram. Nós também, apesar do suicídio, nós podemos estender mãos caridosas, mesmo lá no mundo espiritual, através da prece para que os familiares, os espíritos que antecederam aquele irmão que se suicidou, possam também interceder para que ele seja esclarecido, para que ele seja auxiliado. Agora, o que nós não podemos é deixar de ter essa postura firme contra o crime. Jesus não era contra o criminoso. Aquela passagem da mulher adúltera é bem clara. Então vá e não peques mais. Ou seja, ele estendeu mãos generosas para ela, mas ele não falou que ela estava correta, que aplaudiu, de vez em quando uma escapadinha não tem problema. Não é isso que ele falou. Ou seja, ele não compactua com o crime, mas ele não vira as costas para o criminoso. Acho que nunca teve tanta gente pedindo socorro contra o suicídio como agora. Sim, sim. A gente sente isso até nos atendimentos. O CVV ele está batendo recorde de ligações. E graças a Deus, assim, muitos lugares montando equipes novamente para socorrer as pessoas, não só o CVV. Então está muito importante isso. E mesmo até no Paulo de Tarso, tenho recebido lá no Centro Espírita, volta e meia, a gente atende pessoas assim, né? É verdade, Fátima. Pois não. E até, Marcelo, que você citou, que a gente não deixar de dar esse auxílio, né? A essas pessoas. Até eu falei aqui para você, até baixinho, lembrando, né, que Jesus fez isso, né? Quando Judas cometeu o suicídio, né? Jesus, até ele pediu para que Madalena não o tocasse, porque ele tinha ido socorrer o amigo, né? Eu acho que desceu a mansão dos mortos. Exato, né? Desceu a mansão dos mortos. Faz parte do credo da igreja. Sim, está dentro de uma das orações. E ele foi resgatar. Quando ele desce a mansão dos mortos, ele vai para resgatar o amigo. O amigo. Então, porque era um suicida, né? E que nós vamos compreender futuramente por que ele, Judas, infelizmente se suicidou. Nós já falamos em programas anteriores, mas a audiência rotativa. Como a audiência é rotativa, então volta e meia a gente fala, né? É tão importante a nossa oração, o nosso pedido de socorro para os suicidas. Eu estava lendo a semana passada, mas eu tenho um problema de esquecimento, né? Que vocês sabem. Um livro que fala sobre uma falange que é comandada por Nossa Senhora para socorrer os suicidas. Então é muito o livro lindo. é Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira. E o Camilo Castelo Branco, aquele antigo escritor português, autor em vida daquele romance famoso Amor de Perdição. Sim. E infelizmente ele se suicidou.
E aí depois, pela psicografia da Ivone e do Amaral Pereira, ele se manifesta e conta que Nossa Senhora tem um grupo de... Tem uma falange lá, Maria, Mãe de Jesus, que socorre esses filhos. Lá no mundo espiritual. Exatamente. Eu já li 2 vezes, então... Esse livro é um best-seller, né? Essa é uma outra obra que deveria futuramente nós estudarmos, né? Deveria ser estudada por nós. Bem, mas voltando à nossa vaca fria, como diriam os nossos amigos lá em Minas, né? Voltando à vaca fria, então nós vamos nos recordar das promessas de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, conforme as gerações vão se sucedendo, as diversas sociedades terrenas a mansuetude vai sendo implantada. Vai diminuindo o número de guerras, vai diminuindo o número de desavenças, o número de conflitos, e a mansidão vai predominando. A mansidão predominando, a sociedade em que estamos inseridos no planeta Terra, então a sociedade vai fazendo com que haja predominância do bem. Havendo predominância do bem, as gerações vão se sucedendo, então espíritos encarnados vão desencarnando e vão reencarnando. Nessa de reencarnar é que se cumpre a promessa de Jesus. Ou seja, os mansos herdarão a terra, continuarão reencarnando no planeta Terra, só que o planeta Terra mais melhorado. Então, lógico que ainda nós temos muitos acontecimentos tristes, melancólicos, muitos acontecimentos dolorosos, mas evidentemente que também tem muita coisa boa acontecendo. E se vocês citaram agora do trabalho do CVV, e eu gostaria de render uma singela homenagem ao nosso querido André Trigueiro, que o André Trigueiro é uma pessoa que é conhecida, né, da mídia televisiva, porque por muitos anos ele apresentou o Jornal das 10 lá naquele canal Globo News. E no ambientalismo, na questão da autossustentabilidade, como também ele é voluntário do CVV. Ele é voluntário do CVV. E recentemente ele publicou um livro, agora não me recordo o nome do livro, assim, Espiritismo e Ecologia. E esse livro, ele doou os direitos autorais para o trabalho do CVV. Você vê que bacana? Então, quer dizer, se ele fosse uma pessoa acomodada, eu tenho admiração por essas pessoas, né? Porque ele é uma pessoa conhecida, ele poderia levar a vida dele, né? Uma pessoa que trabalha na Globo com facilidade consegue contratos de palestras no Brasil afora, consegue palestras mesmo no exterior, remuneradas. Eu até acredito que ele tenha essa atividade. Mas ele não ficou na sua zona de conforto e ele exerce essa atividade voluntária. E também nos congressos, nos simpósios espíritas, cada vez mais nós observamos a presença dele como convidado e expositor espírita. É esse livro mesmo? Você achou aí? É esse mesmo. Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. Isso. É isso mesmo. Foi publicado a primeira tiragem dele em 2009. 2009, né? Que bom. E volta e meia, nas exposições dele, ele fala sobre esse trabalho maravilhoso do CVV. Então, bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Parece que é pouca coisa, né? Ser chamado de filho de Deus, né? Mas não é pouca coisa, não. Eu estou me controlando porque eu estou querendo falar outra coisa, mas eu não posso falar, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E então o nosso querido Mahatma Gandhi, que nós podemos, nos tempos modernos, tê-lo como uma figura reconhecida de um pacifista, uma vez que ele conseguiu libertar a Índia do domínio inglês praticamente sem guerra nenhuma, sem pegar em armas, sem nada, só com... Eu não sei se vocês assistiram o filme biográfico do Gandhi, em 83, eu assisti acho que mais de 10 vezes, então fiquei tão emocionado que eu assisti mais de 10 vezes esse filme. E esse filme, se começar a passar agora, é capaz de eu largar tudo e vou ver de novo. Porque é belíssimo, né? E ele, agora eu vou fazer uma fofoca espírita, né? Uma fofoca espírita que ele pediu, quando ele desencarnou, ele pediu para que ele pudesse auxiliar e acompanhar a trajetória evolutiva do Adolf Hitler. Auxiliar e acompanhar a trajetória evolutiva. Um dos poucos que recebeu essa permissão, inclusive. Um dos poucos que recebeu. Mas é aquela história, né, Leandro? Quando eu falo fofoca espírita, é porque, vamos dizer assim, nós não temos acesso a documentos, tal, né? Informações então, que chegam. A gente ouve, né, do pessoal que fala nos bastidores, tal. Mas, por exemplo, se você for procurar onde está escrito aí, se tem algum livro, um documento, alguma mensagem psicográfica, ou mesmo uma reunião psicofônica que alguém gravou ou testemunhou, você não vai encontrar, entendeu? Mas eu não duvido, pela grandeza também não, da alma do Mahatma Gandhi, eu não duvido. Como também não duvido Irmã Dulce, Madre Teresa, tantas outras almas, tantos outros homens com o seu coração cheio de amor e de perdão, que se dispõem a fazer esse trabalho, independente da filosofia que ele abrace, da filosofia ou da religião que ele faça parte, né? Sim, é um ato de amor. Um ato de amor, porque quando alguém fala em Hitler, só pensa em maldade. Então, se predispor a ajudar, isso é maravilhoso. Sem dúvida. Só pode vir de uma pessoa assim mesmo. O Hitler, ele era um fascinado e ao mesmo tempo ele era um fascinador. Então, ele era um fascinador porque ele tinha condições, ele tinha essa capacidade de envolver as massas, e as pessoas que o acompanhavam, vamos dizer assim, as pessoas seguiam-no praticamente de olhos fechados, né? Era como se fosse isso, né? É um magnetismo, né? Exatamente. Então ele era da escuridão. Ele era um fascinador. Só que ao mesmo tempo, Marcos, ele era um fascinado. Sim. Um fascinado pelos espíritos menos evoluídos que o envolveram. E devia ter uma falange enorme deles, né, ao redor de Hitler, né? Precisa de uma outra falange de bons espíritos. Exatamente, né? Para neutralizar. Para neutralizar. Espíritos dessa envergadura, né, de Gandhi, né? Então, bons espíritos com uma ascensão moral muito forte, só eles poderiam ter esta autoridade para poder ajudar um ser tão dominado como era o Hitler, né? Então, tem uma obra do Divaldo Pereira Franco
que ele conta, eu não vou lembrar o nome da obra, pior que eu não vou nem saber te dar pista, né? Mas é uma obra psicografada pelo nosso querido Divaldo, que ele conta o resgate do Marquês de Sade. Marquês de Sade é aquele autor de livros de sadismo, livros eróticos, aquela história toda, né? E ele conta que chega um determinado momento que aquele espírito, ele mesmo se sentia mal de permanecer naquela vibração, naquele ambiente psíquico que nem ele mais suportava. Só que, devido à tenacidade em fazer o mal, lá ele permanecia. E aí, uma tia dele, que havia sido tia na França, na última encarnação, quando percebe alguns movimentos de que ele está querendo sair daquele ambiente de trevas, né, vamos dizer assim, essa tia, em espírito, aproxima-se e começa a cantarolar uma cantiga que ela cantava para ele. Entendeu? Pode ser que seja sexo e obsessão, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Acho que não é, porque Sexo e Obsessão é um livro muito, assim, mais técnico. É do Manuel Filomeno, não é o Sexo e Obsessão? Acho que não é não, viu, Lê? Mas é que agora me fugiu mesmo. E aí, nessa de cantarolar a antiga cantiga e tal, isso mexe com os seus sentimentos, toca o seu mundo íntimo, e ele se sente atraído pela tia, e ele é finalmente resgatado e consegue sair daquele ambiente envolvido pelas trevas. Mas você tem razão. A musicoterapia é muito mais produtiva, traz muito mais resultados do que nós podemos imaginar. Marcelo, você citou uma coisa muito importante, né, de você se cansar de fazer o mal, né? Você vê que a diferença entre o bem e o mal, ninguém se cansa de fazer bem. O bem nunca será um motivo de cansaço, ou de, não de cansaço, mas você fala assim, tô, né, fastidiado. Não. Mas de se fazer o mal, tem uma hora que a pessoa, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? E sai. E aí ele se abre, né? Tem um livro, eu sempre cito essa história e sempre esqueço do personagem, que é aquele Gregório? Acho que foi Gregório, né? Marcelo? Gregório, Libertação. Libertação. A história é semelhante. Semelhante, né? Gregório. É, Gregório. Que vai lá pro mundo espiritual e ele... Que foi um sacerdote, né? Sim, exatamente. Acaba sendo um líder de uma falange de espíritos obsessores, espíritos do mal. E ele fica ali, deve ter ficado séculos, né? Não sei, não tempo. Era um líder. Só que ele se cansou. No livro fala que foram séculos. Séculos, né? A mãe, até eu cito sempre isso, que eu acho tão bonita essa passagem, que a mãe dele em espírito, fica 50 anos tentando um contato com ele. Só que eles estavam tão distantes, é como se fosse um rádio totalmente fora da sintonia e outro que só músicas belíssimas. Então estavam tão distantes que não tinha como comunicação. Que é a sonoplastia aí? É. Essa foi boa. Essa é do rádio. E a mãe tenta simplesmente chegar perto dele, não dá. Quando ele também, cansado de fazer o mal, ele dá uma abertura. Ele fica mãe... entediado, né? Entediado, essa é a palavra. No livro eles falam entediado. Entediado de fazer mal, entende isso, né? Alguém fica entediado de fazer bem? Nunca. Né? Jamais. Mas aí ele se entediou de fazer mal. E a pesquisadora, nossa querida Anete Guimarães, que já esteve aqui em nossa casa durante 3 ou 4 anos seguidos,
ela também nos ensina que nós só modificamos as nossas disposições psíquicas diante de duas possibilidades. Ou pela razão, que você observa, né, a sua trajetória, você vê que não está dando certo, aí você usa a sua racionalidade e sai e se modifica. Parece que é simples, mas não é tão simples, e chego a dizer que a maioria não faz. A maioria continua naquela zona de conforto ou de desconforto, que a gente adora sofrer. E a outra possibilidade de mudança é quando nós nos cansamos de sofrer. Quando nós ficamos exauridos daquele ambiente psíquico negativo. Muito bem. Bom, e outro detalhe aí que chama atenção, né? Pois não, Leandro, se você separou e quer fazer algum comentário, pode seguir em frente. Pode me interromper em qualquer momento. Sem dúvida. E o outro comentário do nosso querido mestre, quando ele diz que, ele fala que, olha, aprendestes o que foi dito, não matareis. Mas quem quer que ofenda o seu irmão, também vai ser julgado e condenado. Ou seja, ele compara quando você matar uma pessoa e você desprezar um irmão seu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha só que coisa, né? E a psicologia do mestre é de tal magnitude que nós chegamos à conclusão, eu não sou ninguém para falar, né? Mas nós chegamos à conclusão que é verdade. Porque nós costumamos achar que, olha, eu não matei ninguém, eu não roubei de ninguém, eu sou uma boa pessoa. Sou ou não sou? Não é não, senhor. Não é não, senhor. Isso é obrigação. Exatamente. Eu não fico fazendo uso excessivo de bebida alcoólica, eu não fumo, eu não uso droga. Eu sou uma boa pessoa, não sou? Não, você é mal de carteirinha. Por quê? Por quê, o Marcos? Pelo seguinte, o nosso querido Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, eu não me lembro o número da pergunta, viu? E ele é uma... Eu vou arriscar 632. Pode ser que seja. Que ele pergunta assim: basta ao homem não praticar o mal para alcançar uma situação favorável no mundo espiritual, na sua vida futura? É algo nesse sentido. Acho que não é, né? A 632 estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Mais ou menos isso. Então, mas tem uma que pode ser que o sentido seja esse. Tá bem perto do que você falou. E o que ele responde? Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. Não, mas não é essa, não. É uma semelhante. É bem pertinho. Bom, de qualquer maneira, os benfeitores perguntam: basta não fazer o mal para alcançar uma situação favorável? Estou falando com as minhas palavras. Aí os benfeitores respondem: não basta não fazer o mal. E nós também compreendemos, né? Não. Agora, os benfeitores, eles não falam apenas não. Eles desenvolvem, né? Eles têm conteúdo para desenvolver, né? Então aí ele diz assim: não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Achou? No limite das suas forças.
não no limite das suas conveniências. Não é no limite das suas conveniências. Ah, hoje eu não vou lá no centro porque ventou, tá frio, né, Fatinha? Esfriou, então hoje eu não vou. Entendeu? Hoje a Fátima vai estar lá, ela me substitui, como diz o meu filho, né? Dizia o meu filho, ela me substitui. Então, na verdade, nós queremos ficar agarrados naquela zona de conforto. E não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Vocês se lembram que nós acabamos de estudar a obra Nosso Lar e nós vimos o trabalho incansável e maravilhoso daquela nossa querida Narcisa, a Narcisa. E o nosso querido Chico, aqui em vida, ele dormia muito pouco. Ele dormia muito pouco. O Geraldinho conta que quando ele morava lá em Pedro Leopoldo, ele ia para a cama, aí ele começava a rezar para as pessoas da rua da casa dele, da rua onde ele morava. Aí ele começava a rezar e ele ia se lembrando dos dramas de cada família, entendeu? Aí lembrava, rezava para Dona Maria, para o seu Antônio, tal. Aí, quando ele estava chegando no final da rua, estava na hora de levantar. E nem por isso ele se cansava. E eu rezando para os vizinhos de parede, achando que está fazendo muito, né? Exatamente. Aí sabe, Marcelo, essa frase que, assim, também não basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem, né? E acho que tem uma outra também, eu não me lembro muito dos números, detalhes, onde estão, mas que diz que você também é responsável por todo o mal que você não evitou, né? Que você poderia ter evitado. Isso, tanto pelo mal que não evitou. Olha, você poderia ter evitado, mas você se omitiu. Ou seja, você não fez o mal diretamente, mas você não evitou que ele acontecesse. Isso também tem um certo peso, né? Encontrei. Opa, aí, Marcelo. É a 732? 642. A 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso que você falou é o complemento dela. É no limite das suas forças e porque cada um de nós vai ser responsável tanto pelo bem que fez, quanto pelo mal, pelo bem que fez e pelo bem que deixou de fazer. Ô Fatinha, tem essa mensagem aí da afabilidade, né? Eu gostaria de pedir para você ler, aí a gente vai comentando, que nós, pelo que eu estou vendo aqui, nós já estamos nos aproximando, né, do final, e fica aí o convite para os estimados ouvintes para lerem e meditarem sobre a afabilidade e a doçura, que é uma mensagem muito bonita que é assinada pelo Lázaro nesse capítulo. No livro Vivendo o Evangelho, volume 1, Afabilidade. É o capítulo 9, item 6. Respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Olha que importante. Você vê como que é importante, Fátima? Lógico, a gente tem que se esforçar para evitar a discussão, para a gente sempre ter a paz, né? Manter a paz, manter a harmonia dentro do lar. Mas isso não significa que nós devamos ser cúmplices dos erros dos nossos filhos. Sim, ou passar dos a mão nossos na pais. cabeça. Exatamente. E deixar passar em branco. Não, temos que conversar a respeito, de preferência com muita calma. É difícil, mas temos que exercitar isso. Exatamente. Temos que deixar claro que somos contra os o erros. erro.
Com certeza. Revele a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Releve, né? Acho que é releve. Releve, desculpa. A provocação. A provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Exatamente. Converse com polidez. Uma pessoa nos provoca e muitas vezes a gente se sente lá embaixo, né? Lá se sente bem diminuído, tal. Então tudo bem, a gente tem que relevar a provocação, porque nós devemos nos esforçar para ter o coração repleto de amor, de perdão, de tolerância. Então a gente tem que compreender que aquela pessoa que está nos provocando, ela está demonstrando uma imaturidade espiritual e nós vamos olhar essa pessoa como uma pessoa doente, como uma pessoa que necessita do nosso amor, da nossa compreensão. E aprendizado mesmo, né? Exato. Agora, isso não significa que nós vamos também nos considerar como ele falou. Exatamente. Nós vamos manter o respeito por si próprio. Exatamente. Converse com polidez, mas não despreze a verdade. Pois é. Vamos ter paciência, compreensão, conversar com calma, mas a verdade tem que ser dita. Exato, vamos falar com gentileza, mas a verdade tem que ser dita. Às vezes é preciso adiar a verdade. Adiar a verdade não significa mentir. Mas, no texto aí do nosso querido André Luiz, ele nos convida a sermos gentis na argumentação, mas o fato de sermos gentis não significa que nós estamos concordando com os enganos que a pessoa está colocando à mesa, por exemplo. Cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Exatamente, né? Aí é aquela história, né? Sem falsidade. Marcos, eu estava morrendo de saudade de você. Só que aí lá no meu íntimo não é nada disso, né? Pô, que saco, né? Não é o caso, viu, Marcos? Pode ficar tranquilo. Eu estava com saudades mesmo, né? Mas é aquela história. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, tem um pensamento que o Paulo coloca que a mim muito me impressiona e muito me marca, né? Que é logo no comecinho da carta, não me lembro, é nos primeiros capítulos. O Paulo diz assim: de Deus não se zomba. Então não adianta você, eu gosto tanto do Marcos, né, tal. Aí depois vai lá e faz a caveira dele. Entendeu? Então, quer dizer, nós podemos esconder e enganar de outras pessoas, mas de Deus não. Dos benfeitores espirituais. Tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. Exatamente. Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Exatamente. Então, muitas vezes você está diante de uma pessoa que está vivenciando uma doença incurável e você vai fazer uma visita para ela, que é uma amiga sua ou um familiar de um amigo seu. Então, você vai lá e visita. Então, você vai lá carinhosamente, leva uma flor, leva uma palavra de bom ânimo, tal, né? Mas isso não deve significar, amanhã você está boa. Ué, como que amanhã você está boa? A doença todo mundo sabe, muitas vezes o próprio paciente sabe. Hoje a maioria dos casos não é omitida. Não se esconde mais. A informação não é omitida. Então aí você vai lá e vai ficar, não, amanhã você está boa jogando bola, tal. Não é assim. A própria pessoa vai se sentir mal com... Lógico, né? Que é uma mentira, né? Uma irrealidade, né? Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Exatamente. Ajude o próximo, mas conheça seus limites.
Faça todo o possível para viver... ajude o próximo, mas conheça seus limites, né? Sim. Você viu a pergunta aí? Sim. É preciso fazer o bem, preciso fazer no limite das suas forças. Entendeu? Então parece que é um contrassenso, né? Mas é aquela história, cada um é cada um. Cada um tem um limite. O Chico ficava dias sem dormir porque ele ficava praticando o bem o tempo todo, né? É verdade que nós não somos Chico Xavier, né? Agora, ele, nessa toada, ele viveu 92 anos. Inclusive, nosso querido Divaldo está completando 92, né? E a semana que vem, não percam. Não percam, vai ter a estreia, E vai ter uma palestra. A estreia do filme do Divaldo, que vai ser no dia 12. E vai ter agora também uma palestra dele, em Campinas, a respeito de suicídio. Ah, que bacana, mas aonde vai ser? Em Campinas, tem lá... Campinas é uma cidade pequena, tem uma pracinha, né? Não, tem um endereço coreto. exposto lá no Paulo de Tarso. Ah, tá. No... Pode ser que seja no Allan Kardec. É outro nome. Nosso Lar, do Emmanuel Cristiano. Porque às vezes, quando o Divaldo vai... Está escrito lá. Dá para falar semana que Sim, vem. sim. Mas quando o Divaldo vai, geralmente é um lugar grande, um lugar maior, porque não comporta. Não Teve uma comporta, vez né? que foi... Uma vez nós fomos, né? Acho que você não estava aqui ainda, mas o pessoal lá do Paulo de Tarso, o Marcos também não estava. Acho que o Lelê também não. Já deve estar completando uns 10 anos isso. Olha, impressionante, né? Como passa, né? E ele fez a exposição naquele hotel ali da... Como é que chama? Royal Palm Plaza. The Royal Palm. E cabia 800 pessoas e ficou lotado. Pois não. Faça todo o possível para viver a fraternidade pura em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. A afabilidade é compromisso com o amor, autêntico e não simples regra de etiqueta. Então a afabilidade não é regra de etiqueta, é um compromisso o amor com autêntico. o amor autêntico. O amor autêntico, ele se reveste de afabilidade, ele se apresenta, né? Com essas características de afabilidade, de doçura, de mansuetude. Então, por exemplo, quando a gente se lembra lá, como se ele tivesse, como se toda a trajetória dele ele ficava fazendo isso toda hora, né? Então, quer dizer, foi num determinado momento, foi algumas bancas que ele, vamos dizer assim, né, que ele espalhou lá os produtos, né? E, na verdade, ele estava fazendo uma encenação de uma profecia. De uma profecia que se cumpriu alguns anos depois, que foi a destruição do templo. Entendeu? Então, quer dizer, é diferente. Como também, anteriormente, o nosso querido Isaías, ele vai lá no centro de Jerusalém e ele fica pelado. Ele fica pelado. É um outro profeta, não é o Isaías. Ele fica pelado e aquilo lá era uma encenação de que os babilônios iam invadir as terras lá de Israel e eles seriam, a população seria escravizada e seria levada para aonde é hoje Irã, Iraque, né, os antigos persas, ia ser levado para lá nus. E a profecia se cumpriu. Lógico que eu aprendi isso com os esclarecimentos de algumas palestras do nosso querido Haroldo, né? A parábola da figueira seca. Então, nessa parábola da figueira seca, então ele faz esses comentários. Tem mais algum comentário ou podemos fazer a nossa pausa musical?
Vamos Podemos. fazer a nossa pausa musical para tomar uma aguinha Podemos sim. e em seguida reiniciaremos o nosso encontro agora estudando a obra Boa Nova. Vamos lá. Obrigado, Leandro. Vamos lá. Já voltamos. O que ouviremos? Ouviremos É licença poética minha. Amazing Grace, também trilha sonora do filme 12 anos de escravidão, não sei se já assistiram. Legal. Uma música lindíssima. Eu não assisti. Então vamos lá. Recomendo.